Fala, pessoal! Estamos de volta com mais uma aulinha aqui no canal da professora Jucimere Ismael. E na aula de hoje, vamos estudar um pouquinho sobre a divisão com números inteiros. Então, vem comigo. Divisão de números inteiros. Sabemos que a divisão ela é uma operação inversa da multiplicação. Então, vejamos alguns exemplos. 3 vezes 5 é igual a 15, então 15 dividido para 3 é igual a 5, ou 15 dividido para 5 será igual a 3. Outro exemplo, se 3 vezes 6 é igual a 18, então 18 dividido para 3 vai ser igual a 6, e 18 dividido para 6 vai ser igual a 3. Na aula de hoje, vamos ver 3 casos de divisão com números inteiros. Vejamos, antes de iniciarmos os 3 casos de divisão com números inteiros, vejamos um pouco de revisão sobre o algoritmo da divisão, destacando alguns elementos da divisão. Vamos lá. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo 80 dividido para 20. O 80 é chamado de dividendo, o 20 de divisor, o 4 de quociente e o 0 de resto. Dizemos que uma divisão ela vai ser exata quando, ao efetuarmos a divisão, o resto dela seja zero. Caso o resto dela for diferente de zero, essa divisão ela é dita não exata. Vejamos agora os 3 casos de divisão com números inteiros. O primeiro caso é o caso em que a divisão entre números de mesmo sinal. Por exemplo, 15 dividido para 3 é igual a mais 5, pois mais 3 vezes mais 5 é igual a mais 15. Outro exemplo, menos 28 dividido para menos 4 é igual a mais 7, pois mais 7 vezes menos 4 é igual a menos 28. Vimos na aula anterior a multiplicação de números inteiros. Estudamos as relações de sinais existentes e nessa aula vai ser da mesma maneira. O sinal é a mesma quando trabalhamos com divisão. Então, sempre que eu for dividir 2 números inteiros e eles possuem o mesmo sinal, o resultado, o quociente, vai ser sempre positivo. Então, menos com menos, mais com mais. Em outras palavras, em uma divisão entre 2 números inteiros de mesmo sinal, o quociente sempre será positivo. Segundo caso, é o caso em que há a divisão entre 2 números de sinais contrários. Por exemplo, mais 12 dividido por menos 2 é igual a menos 6, pois menos 6 vezes menos 2 é igual a mais 12. Outro exemplo, menos 21 dividido para mais 3 é igual a menos 7, pois menos 7 vezes mais 3 é igual a menos 21. Aqui usamos novamente a regra de sinal. Sempre que eu dividir 2 números com sinais contrários, sinais opostos, o resultado do meu quociente sempre vai ser um número negativo. Então, em outras palavras, em uma divisão com 2 números inteiros de sinais contrários, o quociente é sempre negativo. Vejamos o terceiro caso. O terceiro caso é aquele em que é a divisão de zero por um número diferente de zero. Por exemplo, 0 dividido por menos 2 é igual a 0, pois 0 vezes menos 2 é igual a 0. E 0 dividido por mais 3 é igual a 0, pois 0 vezes mais 3 é igual a 0. Sempre que a gente for dividir 2 números inteiros e o dividendo for igual a 0, e o divisor ele sempre tem que ser diferente de 0, porque não existe divisão por 0, o resultado do meu quociente sempre vai ser igual a 0. Então, em outras palavras, em uma divisão em que o dividendo é 0 e o divisor é um número diferente de 0, o quociente sempre será 0. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte. Letra A. Qual é o número que, ao ser multiplicado por menos 12, resulta em 144? Vimos que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, se eu quero saber qual o número que eu estou multiplicando por menos 12 que resulta em 144, eu posso fazer a operação inversa, que é a divisão. Então, aqui a gente vai dividir 144 por menos 12. Perceba que aqui a gente tem o segundo caso de divisão, que é o caso em que eu estou dividindo 2 números com sinais contrários.
Então, a gente sabe que o resultado do quociente sempre vai ser negativo, então eu posso dividir os dois números positivos e quando obter o resultado, eu acrescento menos. Então, vamos lá. 144 dividido para 12. Eu não posso pegar 1 e dividir para 12, então eu pego o 14. Dentro de 14 cabe quantos 12? Cabe 1. 1 vezes 12, 12. Para 14, 2. Baixa o 4. Dentro de 24, cabe quantos 12? Cabe 2. 2 vezes 12, 24. Para 24, nada. Então, quer dizer que eu vou ter que multiplicar menos 12 por menos 12 para me encontrar o resultado 144. Então, logo, o número que deve ser multiplicado é menos 12. Item B. A divisão de um número x por menos 3 é igual a 120. Qual é o número x? Então, novamente, a gente vai usar a informação de que a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Então, agora eu quero saber quem é o dividendo, ou seja, o x. Então, eu vou usar a operação inversa, então eu vou usar a multiplicação. Perceba que aqui a gente vai multiplicar 120 por menos 3. Novamente, usarei a relação de sinais. Sempre que eu multiplicar dois fatores e eles tenham sinais contrários, o resultado sempre vai ser negativo. Então, a gente pode multiplicar os dois números positivos e quando obter o resultado, acrescento menos. Então, vem cá. Vamos lá. 120 vezes 3. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, o resultado que a gente obteve para o valor de x foi menos 360. Segunda questão. Mariana comprou em uma loja um aparelho celular no valor de 1.260 e dividiu em 6 parcelas iguais. Quanto ela pagou por cada parcela? Em cada parcela. Então, aqui a gente vai ter a divisão de dois números com o mesmo sinal que se encaixa no primeiro caso. Então, o resultado sempre vai ser positivo. Então, vamos lá dividir. Tenho 1.260 dividido para 6. Não posso pegar 1 porque ele é menor do que 6, então eu pego 12. Dentro de 12 cabe quantos 6? Cabe 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. Baixo o 6. Dentro de 6 cabe quantos 6? Cabe 1. 1 vezes 1, 6. Para 6, nada. Perceba que aqui a gente tem um zero no dividendo. Sobrou um zero aqui. Então, eu vou pegar esse zero e colocar aqui no meu quociente. Então, 0 vezes 6, 0. Para 0, nada. Então, quer dizer que Mariana pagou em cada parcela R$210. Pronto, pessoal. A aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar a sua curtida aí que vai ajudar muito e de compartilhar com seus colegas. Até a próxima!